Foi anunciada a continuação de One Piece para sua grande saga final. O arco de Egghead, o atual arco de One Piece no mangá, vai começar a ser adaptado para anime agora no começo de 2024. Oh my god! Okay, it's happening! Porém, infelizmente, essa não é uma boa notícia. Se liga no vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Antes de começar a falar um pouco sobre como essa continuação direta do arco de Egghead para o One Piece pode simplesmente estragar a animação de One Piece, eu gostaria muito de pedir para você poder se inscrever aqui nesse canal. O canal ainda está no comecinho, eu acabo dependendo muito da ajuda de vocês para poder fazer esse projeto aqui dar certo. Então dá essa força pro vídeo aqui, clica no botão se inscrever e já deixa o like aqui para poder dar uma ajuda nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos falar um pouco agora sobre essa continuação nesse arco de Egghead em One Piece. Para quem não tá por dentro, Egghead é o início de uma grande saga final de One Piece que foi anunciada e prevista ali pro nosso grandíssimo e queridíssimo Eiichiro Oda. Então a partir de agora a gente tá caminhando cada vez mais pro final de One Piece. Nice. Com o final da saga de Wano agora, no final de 2023, muitos fãs de One Piece ficaram em dúvida ali se o anime ia dar uma pausa. Simplesmente pelo fato de que o arco de Egghead é um arco que ainda está acontecendo no mangá. Porém, recentemente, a Toei Animation anunciou que não, a gente não vai ter uma pausa, que o One Piece vai continuar e já vai começar a adaptar o arco de Egghead, e eles prometeram a mesma qualidade de animação que foi feita ali no final de Wano. Mas será mesmo que isso vai acontecer? O grande ponto aqui é que o One Piece ainda segue um modelo de publicação dos seus episódios que é o modelo mais antigo, ou seja, episódios semanais lançados de forma mais contínua e não um lançamento de temporada como acontece nos animes atuais. E pra mim, na minha visão, isso é uma coisa extremamente péssima para One Piece e pode simplesmente acabar estragando a experiência das pessoas de contemplarem essa história de One Piece. É importante falar aqui que One Piece é um anime extremamente lento. Nossa, como que esse anime é lento, o ritmo desse anime é arrastado demais. Isso acontece principalmente porque toda adaptação de One Piece, ela sempre está muito próxima do mangá. E para poder evitar que os animadores ali, eles fiquem sem material original do mangá para poder adaptar no anime, eles seguem algumas estratégias. A primeira estratégia é basicamente utilizar filler, que são histórias extraoficiais que não fazem parte do material original do mangá. One Piece faz muito isso com esses episódios de recapitulação de algum ponto da história. E a segunda estratégia que é utilizada pelos animadores é diminuir o número de páginas que são adaptadas em relação ao mangá em cada um dos episódios que são lançados. Ou seja, basicamente eles enchem o episódio de linguiça para poder complementar o tempo da duração total de um episódio. E o One Piece faz isso constantemente ao ponto de que chega a ser quase insuportável assistir a animação semanalmente. Então, o formato que já se tornou normal em One Piece é o seguinte: a gente tem ali uma abertura que geralmente são aberturas que são mais longas do que os animes convencionais, logo em seguida a gente tem uma recapitulação em relação àquele arco ou os últimos episódios que fizeram parte daquele arco, e somente depois disso a gente começa o episódio em si, adaptando ali o material original do mangá. Porém, no meio do episódio ali com certeza vai ter um certo tipo de flashback ou algum tipo de recapitulação novamente para poder relembrar algum acontecimento que aconteceu alguns episódios atrás. E eles usam isso simplesmente para poder inflar o tempo do episódio para que ele tenha duração média ali de 22 minutos. E sinceramente, isso é extremamente chato e principalmente prejudica muito o andamento da história. Um relato pessoal aqui, ó, na saga de Dressrosa eu simplesmente abandonei o anime porque eu não estava suportando mais tanta enrolação. Cada episódio era uma enrolação gigantesca, a história simplesmente não ia pra frente e eu simplesmente não aguentava mais ficar parado na história ali vendo os mesmos episódios sendo repetidos todas as vezes. Cada episódio ali em Dressrosa ali era extremamente enrolado, a gente viu o Luffy correndo não sei quantos meses assim, e simplesmente eu falei, cara, eu não vou acompanhar isso aqui mais, vou deixar acumular um número de episódios, ou simplesmente vou começar a ler o mangá, mas simplesmente não tá dando, porque basicamente todo domingo eu tava assistindo o mesmo episódio, e eu conheço muita gente mesmo que simplesmente abandonou o anime de One Piece por conta de toda essa enrolação. E, ao que tudo indica, isso vai começar a se repetir agora em Egghead. E assim, na minha visão, isso é péssimo para a qualidade da história, da animação, do storytelling de One Piece no geral, sabe? A capacidade que os produtores do anime têm de contar aquela história fica completamente limitada, porque eles não podem avançar no mangá muito, porque simplesmente vai começar a extrapolar o material que eles têm para poder adaptar. Então eles ficam enrolando ali, tentando achar material para poder encher linguiça em cada um dos episódios, e isso é extremamente vazio pra gente que tá assistindo. A história não vai pra frente.
Eu preferia muito que o One Piece começasse a adotar um novo formato de publicação, ou seja, desse uma pausa agora de metade de um ano ou um ano para poder fazer toda a animação de One Piece e simplesmente esperar o material original ser lançado. Como acontece nos animes que a gente tem atualmente, como Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, etc, etc. Mudar esse formato de publicação de One Piece, na minha visão, garantiria que os animadores tivessem mais tempo para poder trabalhar ali na animação dos episódios e melhorassem também o ritmo ali para poder contar melhor aquela história. Mudar esse formato de adaptação possibilita que os animadores não só eles tenham mais tempo para poder produzir os episódios, como também trabalhar melhor na animação, poder pensar melhor sobre como que eles vão adaptar aquela cena, serem mais minuciosos na forma como eles vão contar aquela história, pensar em formas mais criativas de contar aquela história, etc, etc, etc. E não ficar ali simplesmente quebrando a cabeça pensando sobre como que eles vão simplesmente inflar aquele episódio para ter a duração normal de um episódio e ficar também reaproveitando cenas dos episódios anteriores. E assim, gente, a gente tá falando da saga final de One Piece, então é um momento muito histórico para One Piece, mas eu diria que não só para One Piece, mas para o universo de animes no geral. Mas, ao que tudo indica, a Toei Animation tá com um olho muito grande em One Piece, simplesmente porque One Piece é sua grande galinha de ovos de ouro. Então, 2023 foi simplesmente o ano de One Piece, assim, deu muito dinheiro. A gente teve uma alta ali em relação às pessoas que começaram a assistir o anime, das pessoas que começaram a comprar o mangá, a gente teve lançamento de filme, a gente teve live action, a gente teve anúncio em relação a remake, em relação a spin-off de One Piece. Então foi simplesmente um ano onde o One Piece bombou muito e deu muito dinheiro. Porém, eu vejo que forçar a continuação de One Piece tão rápido assim simplesmente pode condenar a história e prejudicar o andamento dessa saga final, sabe? A qualidade dela. E a gente já viu isso acontecendo antes. Com animes como Naruto, Bleach, foram muito prejudicados em relação a esse formato de publicação contínua. A história do mangá de Naruto e de Bleach, são muito melhores do que foi adaptado para o anime. Isso porque o ritmo da adaptação no anime era muito ruim, a qualidade da animação também não foi uma das melhores, e sem falar nas intermináveis sagas fillers que comporam esses dois animes assim. Eu espero muito que isso não aconteça com One Piece. Sinceramente, eu fico muito triste de ver isso acontecendo, eu espero muito que eu esteja errado, mas é o que tudo indica que vai acontecer. Mas me diz vocês aí, vocês acham que tudo bem continuar com esse formato de publicação ou vocês acham que o One Piece deveria mudar o formato de publicação? Deixa aqui nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Como eu disse, o canal tá no comecinho, então eu preciso muito da ajuda de vocês para poder fazer esse projeto aqui dar certo. Então vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até agora, valeu, falou e até mais!